Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo de número 5. Assim está escrito: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Este é o texto para a reflexão de hoje. Nós observamos aqui uma palavra necessária e que muitas das vezes nós procuramos nos omitir desta condição. Mas se olharmos à luz da palavra de Deus, nós vamos entender a utilidade desta palavra. É a palavra correção. O que é correção? Correção é corrigir. Quando é que as coisas são corrigidas? Quando elas não estão atentando para o propósito estabelecido ou para a sua funcionalidade. Então elas precisam de passar por uma correção. Corrigir é, novamente, trazer as coisas a um ponto de onde podemos entender e observar aquilo que não está correto, não está saindo da maneira esperada, e corrigir. É a correção de rota. Pode ser correção de comportamento, de atitudes, de relacionamentos, enfim, de negócios. Em tudo na vida, nós sempre vamos estar identificados com este procedimento da correção. Ocorre que muitas das vezes nós criamos um bloqueio, porque quando se fala de correção, corrigir, ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo estando errado, a pessoa ainda assim acha que está certo e não deve ser corrigida. Mas a palavra de Deus traz o outro ponto de vista para nós. O valor e a utilidade da correção não é para o nosso mal, não é para fazer a nossa exposição, mas é simplesmente para nos ajudar a entender que alguma coisa não está indo como deveria ir e que esta correção, no momento, ela será de uma utilidade muito grande, pois poderá evitar que nós entremos por um caminho onde vamos ter derrotas e prejuízos. Observe um avião. Ele sai de um determinado país e vai em direção a outro país. Ali já existem todas as rotas coordenadas. E ele deve seguir todas elas à risca, sem se mover um milésimo sequer. Digamos que um piloto, num determinado dia, ele decide: bem, eu vou sair somente aqui um milésimo desta rota, e isso não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou continuar chegando lá no meu destino, e no fim tudo dá certo. Mas observe, dependendo da distância em que você está, um pequeno desvio aqui na rota, à medida em que o espaço vai passando e o tempo vai correndo, aquele pequeno desvio, a tendência dele, ele vai parece que junto, mas chega em dado momento, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E quando chega lá na frente, o seu destino era aqui e você chegou aqui. Para evitar isso, quando perceber no início que houve um pequeno desvio, o que tem que fazer? Correção de rota. Corrigir. Reprogramar. Não continuar naquele caminho, porque não vai chegar no objetivo desejado. A correção na nossa vida, ela tem esta finalidade, de não permitir que através de um pequeno desvio, uma distração, um descuido, nós saiamos fora do propósito e da vontade de Deus. Então, a correção de Deus, sempre que vier,
ela deve ser bem-vinda por nós. Ela deve ser bem recebida, porque Deus nunca vai nos corrigir para mal. A correção de Deus para a nossa vida será sempre visando o nosso bem. O nosso bem. Porque quem está saindo da rota, saindo do comportamento, saindo do que se espera, sou eu, é você, somos nós. Então nós precisamos aceitar de bom grado a correção. Não é assim naturalmente. Naturalmente, a tendência é resistir, não dar ouvido, não aceitar a correção. Mas quando se entende o propósito da correção, então nós nos tornamos submissos à correção de Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui era que aqueles irmãos não deveriam se esquecer da exortação que havia sido feito a eles de resistir até o sangue às contradições, às tribulações, às lutas, às dificuldades, combatendo contra o pecado, não abrindo brecha, por menor que ela seja, porque o pecado funciona como uma pequena cunha. Ele conseguiu colocar uma pequena cunha, atrás daquela vem uma outra média, depois vem uma outra maior, depois vem uma outra muito maior, e no fim é que aquela fenda abre uma grande brecha e se torna incontrolável. Foi por isso que Deus disse através do escritor aqui, dizendo: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Eles não foram até o fim na resistência, no combate ao pecado, e já estavam se esquecendo da exortação, do ensino, da orientação de Deus para eles. Então foi aí que Deus, utilizando-se deste escritor, ele diz o seguinte: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por eles forem repreendidos. Desmaiar é perder o sentido. Quando você desmaia, você não ouve mais nada. Tudo que a pessoa está falando, você está inerte ali, não está ouvindo. É o desmaio. A correção de Deus não tem a finalidade de nos causar desmaio, mas de nos advertir, avisar, para que possamos, em tempo ainda, fazer a correção necessária e nos livrar de grandes prejuízos futuros, seja na vida física, na vida moral, espiritual, familiar, intelectual, social, econômica, em todas as áreas da nossa vida, sempre haverá necessidade de uma correção. Pode ser uma pequena correção, pode ser uma grande correção, mas ela sempre existirá, porque nós não somos perfeitos. Nós caminhamos para a perfeição diante de Deus, mas humanamente não somos perfeitos. Perfeito há só um, que é Deus. Nós estamos caminhando para alcançar esta perfeição. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se é até o dia de Jesus Cristo, enquanto não chegar o dia de Jesus Cristo, nós não estamos prontos. Porque cada tempo, cada dia, cada oportunidade é preciso fazer alguma correção em determinado ponto da nossa vida com Deus, para que a gente possa se adequar ao plano e ao propósito de Deus. E aqui o Senhor diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. A correção do Senhor não deve ser desprezada. Ela deve ser aceita, recebida e atendida. Olha o que ele diz: por quê? O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A partir do momento em que eu recebo uma correção de Deus, isto está provando o amor de Deus para comigo. E por me amar, ele não me deixa lançar num caminho aonde eu estou errado. Por isso vem a correção de Deus, porque ele me ama. E o segundo ponto, que determina a minha filiação de Deus, eu como sendo
filho de Deus, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem não é filho não se submete à correção, mas todo filho submete-se à correção. E no verso 7 está escrito: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Então, se nós suportarmos a correção de Deus para a nossa vida, nós entendemos aqui que nós somos filhos. Vamos suportá-la como filho. O filho suporta a correção do pai. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos bastardos, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem não se submete à disciplina revela que não é filho e, portanto, está longe da correção. Mas o que encontramos aqui é que o Senhor corrige ao que ama. Então, a correção de Deus na minha vida e na sua vida, ela deve ser bem-vinda. Nós precisamos entender esta correção. Veja em Provérbios, no capítulo 4 e o versículo 13, o que foi que Salomão deixou escrito aqui sobre a correção. Pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. A correção, ela nos guarda, ela nos protege de prejuízos e percas irreparáveis. No capítulo 8 de Provérbios 33, está assim: ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Quem ouve a correção do Senhor, ou a correção do pai, ou a correção do amigo, ou a correção de um responsável, ele está revelando sabedoria. Sabedoria. Então, ouvir a correção não é defeito, é virtude. É algo que mostra a sensibilidade da pessoa de ouvir e receber a correção e agir dentro do que se espera. Em Provérbios 12 e 1 está escrito: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então, amar a correção é amar o conhecimento. No capítulo 15, o versículo 32, Salomão deixou escrito: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, observe aqui como é que estas coisas acontecem. Portanto, o Senhor corrige aquele a quem ama, aquele a quem recebe por filho. E a orientação hoje para refletir é: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Você certamente já deve ter enfrentado algumas correções na sua vida. Eu já enfrentei e continuo a enfrentar correções na minha vida. E isto tem me feito bem, porque me livra de entrar por um caminho sem volta. Quando pensamos que estamos fazendo certo e, na verdade, não é, nós recebemos uma repreensão do Senhor. A correção do Senhor, ela vem no tempo oportuno. E quando nós entendemos e recebemos e agimos de acordo, nós somos bem-sucedidos. A nossa alma foi salva, o conhecimento foi estabelecido e nós voltamos ao caminho original estabelecido por Deus para chegarmos à sua maravilhosa presença. Então aqui está esta reflexão para hoje. Como é que você reage diante da correção do Senhor, da correção dos seus pais, da correção de um amigo, de um professor, de um chefe, de um líder, de quem quer que seja que esteja em posição de autoridade? Quando lhe corrige, não o faz para o seu mal, mas faz para o seu bem. E quando você aceita a correção, você está se colocando no lugar da submissão e pela sua obediência, Deus poderá te abrir outras portas e oportunidades, porque entende que você é aquele que, quando estiver num caminho diferente, está disposto a ouvir e a receber
a repreensão ou a correção que o Senhor fizer. Isto fará muito bem. Portanto, a correção do Senhor, ela é útil para mim e para você. Estejamos, então, debaixo da correção do Senhor e não a desprezemos, mas ouçamo-la com atenção e pratiquemos aquilo que o Senhor está colocando diante de nós através da correção. Lembrando-se que a correção sempre será para o nosso bem e não para o nosso mal. Então, aproveitemos toda a oportunidade que temos e mesmo nas condições de correção, elas serão úteis e trarão para nós lições preciosas que marcarão a nossa vida no tempo da nossa existência. Reflita, pense sobre isto e mude o comportamento com relação à correção que vier sobre você. Querendo Deus, amanhã retornaremos.